Olá pessoal, mais um Fala Max Fala Sim. Hoje nós vamos continuar com o Leandro Borges no programa Vida Ativa. Nesses dias de quarentena aí agora, né? Tem que ficar dentro de casa, fazer o quê? Os homens não querem que a gente trabalhe, entendeu? Se for pra rua aí, eles estão prendendo muita gente aí, né? Que eu acho um absurdo a falta de gente ter consciência, né, bicho? De entender as pessoas que estão em necessidade, precisando de vender, precisando de ir na rua, precisando dar uma caminhada, mas tem uns malucos aí que não respeitam o direito da pessoa não, entendeu? Infelizmente é verdade, é assim que está funcionando. Os valores estão investidos, eles estão, o cara quer vender, que está trabalhando, que abre o seu, vai lavar seu carro, que vai fazer alguma coisa, eles vão lá e te prendem, ele está proibido de trabalhar. Tá assim. Eu não aguento mais ver esse tipo de covardia, covardes. Pô, meu irmão, você pode ver que toda pessoa que fala isso, ele tem o salário dele garantido. Todas as pessoas que falam isso, o salário dele tá garantido, tá lá na conta. Você quer dizer que o vírus não é perigoso? Sim, não tô falando nada disso. Que o vírus é mundial, todo mundo sabe disso. Mas aqui no Brasil não tá tanto igual tá. Sim, tá. Morreu um parente meu de infarto, os caras botou como coronavírus. E assim tá porrada. Eles se perderam, porque ele não tem estatística nenhuma de quantidade de gente que morreu com o vírus. O que eles estão fazendo? Todos que morreram colocam como coronavírus. Eu tenho na minha família, morreu um parente de infarto, não tem nada a ver com coronavírus e foi colocado como coronavírus. Aí tem, todo mundo sabe disso, todo mundo sabe disso aí. Mas eu não quero discutir isso aí não, que já estou estressado com isso aí. Vamos falar com o Leandro Borges e hoje ele vai falar com fera, hein? Hoje ele vai falar com o Dr. Alípio sobre RPG, cara. Muito legal, muito bom. Dois fera, hein? Dr. Alípio e o Leandro Borges junto, hein? Imagina aí. Não deixa de ver não, assiste aí. RPG, vamos ver. Começando mais um programa Vida Ativa e a gente dando sequência à matéria de fisioterapia, já mostramos sobre hidroterapia. Eu estou aqui com o Dr. Alípio Araújo. Alípio, a gente vai falar hoje sobre um tema muito legal que é o RPG, né, tão falado aí atualmente. O que consiste, né, em que consiste o RPG? O RPG significa Reeducação Postural Global, né? A princípio, esse é o que significa a sigla do RPG. Qual é o objetivo do RPG? O RPG, ele visa corrigir uma disfunções funcionais que tem no corpo, né? As pessoas todas... Começando mais um programa Vida Ativa e a gente dando sequência à matéria de fisioterapia, já mostramos sobre hidroterapia. Eu estou aqui com o Dr. Alípio Araújo. Alípio, a gente vai falar hoje sobre um tema muito legal que é o RPG, né, tão falado aí atualmente. O que consiste, né, em que consiste o RPG? O RPG significa Reeducação Postural Global, né? A princípio, esse é o que significa a sigla do RPG. Qual é o objetivo do RPG? O RPG, ele visa corrigir uma disfunções funcionais que tem no corpo, né? As pessoas todas, de uma maneira geral, têm disfunções posturais e essas disfunções acarretam sempre em disfunções nas articulações que provocam dores e desconfortos e levam a deformidades. Dr. Alípio, quais as patologias se beneficiam do RPG? São diversas patologias, né? Hoje a vida moderna provoca vários problemas no corpo, né? Como as lombalgias posicionais, são as posições que as pessoas ficam erradas, né? Causando lombalgias, são cervicalgias, muitas lesões posturais e de repetição, como as lesões repetitivas, o lerro, o dórtio, né? E tem também os desvios de colunas, que são hereditários, as adquiridas,
como escoliose, cifoses, hiperlordoses, enfim. Várias patologias se beneficiam do RPG. Os resultados obtidos com o RPG, eles são definitivos ou tem que se fazer complemento com outros procedimentos, outras maneiras? O RPG ele visa exatamente buscar resultados definitivos, né? Quando você encontra a origem do problema, que esse é o objetivo do RPG, encontrar a origem, buscar uma explicação biomecânica para aquele problema e resolver aquela disfunção na sua origem, né? E daí não existe mais razão para aquele problema voltar a aparecer. Agora, logicamente que existe uma necessidade de manutenção, né? É preciso fazer manutenção porque há um trabalho não só da correção, mas um trabalho também a nível de comportamento. É uma reeducação mesmo, né? É preciso que você deixe velhas manias, é preciso que você mude um pouco o seu modo de ser para que você se transforme em outra pessoa. Legal. As pessoas perguntam muito, Alípio, se o RPG ele é voltado para a dor, né? Para curar a dor, ou relacionado com a postura? Quando nós no RPG não visamos especificamente a dor. Logicamente que ela tem grande importância, mas a gente visa muito mais a correção da disfunção e da deformidade. É possível melhorar esteticamente com o RPG? Claro que sim. O RPG está buscando, né? Ele busca a correção da deformidade, né? E buscando a correção da deformidade, você consegue melhorar também o lado estético do paciente, né? Doutora Alípio, eu lembrei daquilo que a gente conversou esses dias. Realmente tem como aumentar a sua altura com o RPG? Fala pra gente um pouquinho daquele caso que você me disse do seu paciente, seu cliente. É interessante que daquele rapaz, né, que perdeu na prova da Polícia Civil, né? Teste físico, né? Teste físico, porque tinha 1,65 m, né? E depois de algumas sessões da RPG, ele conseguiu a altura que ele precisava para ingressar na polícia, né? Porque é exatamente isso. A gente não trabalha com nenhum crescimento ósseo, não tem nada a ver com isso, evidentemente, nem nenhum milagre. É apenas a correção do exagero dessas curvas, né? O que leva, logicamente, ao corpo se tornar mais alongado. Physio Center, Rua Raul Veiga 645, Centro de Cabo Frio. Telefone 2643-0149. É isso aí, galera. Estamos aqui já na parte prática. Eu estou aqui com o Rodrigo Magalhães, que é cliente do Dr. Alípio. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom. Rodrigo, por que você procurou o RPG? Estou com uma hérnia discal e pensamento do nervo ciático. Aí os ortopedistas foram unânimes em dizer que eu tinha que procurar um RPG, tinha que fazer algum trabalho que fosse visando a parte definitiva e parar de tomar relaxante muscular, parar de tomar anti-inflamatórios, que são remédios que são paliativos, não resolvem o problema. Isso na prática significa muita dor para você, né? Muita dor nas costas, no quadril. Quando eu fico sentado eu dirijo muito tempo e aí eu fico com dor nas costas, e aí eu estava tentando reeducar essa minha postura para parar de sentir dor, e veio de encontro certinho ao RPG, aquilo que o RPG prega, né? E há quanto tempo você está fazendo o RPG? Eu estou fazendo só há 3 semanas, mas já estou sentindo grandes melhoras, tanto na dor quanto em todos os aspectos. Tá de brincadeira, em 3 semanas você está falando que já teve resultado? Já tive resultado. Até após a primeira sessão eu já senti que ao dirigir eu já sentia menos dor, porque eu já fazia uma postura melhor, uma postura que eu não fazia anteriormente ao dirigir, e agora depois das primeiras aulas e conversa com o Dr. Alípio, eu já comecei a fazer essa postura dentro do carro e já começou a melhorar bastante a
as dores, de um modo geral. Bacana, vamos acompanhar agora uma sessão de RPG com o Dr. Alípio e o Rodrigo. E o Rodrigo vai tirar a roupa. Esse trabalho é feito de sunga, tá? Para vocês que estão assistindo a gente. A vestimenta é super importante, que ele esteja mais próximo da nudez possível para poder facilitar esse trabalho. Vamos lá. E podemos observar se ele tem um quadril mais alto do que o outro, né? Você está observando aqui. O Rodrigo tem um quadril diferente do outro, né? Está observando ali, o quadril esquerdo é mais baixo do que o direito. Essas anomalias já se tornam comuns relacionadas ao dia a dia, né, Lipe? Em função da vida moderna, né? A necessidade, né, da vida moderna, hoje em dia cada vez mais as pessoas ficam muito tempo sentadas, obrigam o corpo a fazerem compensações, né? E essas compensações vão se tornando travas musculares, né? Que vão alterando as articulações, colocando deformidades. Então ali está claro um quadril dele esquerdo mais baixo do que o direito, e isso obriga a fazer compensações em relação ao ombro oposto, né? Para compensar essa queda que ele está tendo no quadril esquerdo dele. Aqui você está vendo os joelhos dele não se encontram, não conseguem se encostar, né? Isso. E nos pés você vê um afastamento, que aquilo é uma busca maior da postura do equilíbrio para ele, né? E, você vê também a nível dos braços, que há uma pronação, as mãos dele estão mais giradas para trás, o que mostra que há um predomínio da musculatura anterior do braço, né? Colocando esse tipo e todas essas irregularidades vão criar travas e atrapalhar a postura dele, né? A postura global dele. Bom, doutora Alípio, agora a gente já está vendo o Rodrigo de perfil, né? E a gente já olha de outra maneira. O que você pode avaliar aí já do Rodrigo de perfil? A retração dessas cadeias musculares anteriores e posterior vão obrigar que o Rodrigo inverta as regiões do seu corpo, como do ombro, da cabeça, dos quadris, né? Então nós vamos observar na cabeça uma anteriorização, né? Ele anterioriza a cabeça em relação às costas dele, a cabeça dele é mais para frente. Os ombros também acompanham a posição da cabeça, né? Os ombros deles, a sua articulação do ombro está na mesma direção da orelha dele, né? Agora o Rodrigo está fazendo um teste de fechamento de ângulo, né? Onde você vê que ele não consegue chegar até os pés, tá? Ele não consegue chegar até os pés porque a musculatura posterior da perna dele, que é a musculatura posterior da coxa, não deixa que o quadril dele vá mais para frente, ou seja, flexione em cima do fêmur. Então o obriga a ele só conseguir até ali. Porque na verdade o que ele está E ali já está fazendo uma acentuação, né? Está fazendo ali como uma compensação da coluna. É a coluna dele que está compensando para ele chegar a esse nível, né? Então ele está chegando ali graças a uma grande compensação na coluna, não porque ele tem um fechamento de ângulo coxo-femoral ideal. E o que não possibilita ele fazer isso é só a musculatura posterior da perna. Os isquiotibiais, a posterior do joelho, o poplíteo, panturrilha, né? Enfim, não deixam ele fazer esse teste. Vamos marcar ali para ver depois se o Rodrigo consegue, na sessão de hoje, conseguir algum resultado, né? Trabalho de melhoria da qualidade de vida com essa técnica inovadora. Doutor Alípio trazendo para a gente na íntegra. Doutor Alípio foi ali, deu uma marcada na perna do Rodrigo. É muito importante porque esse é um problema que aflige assim uma parte muito grande da população. As pessoas estão sofrendo muito com dores na coluna por maneira de sentar em carros, em cadeiras, né? Hoje, se você for considerar, nós passamos a maior parte do dia... Esse aqui tem um nome? Esse aqui? Você botou o nome dele, não? Não. Esse aqui está sem nome. Tem que botar o nome. Bota o nome dele, sabe de quê? Rogério. Rogério? Todo mundo chamando de Rogério, né? Rogério, nosso amigo. Sacanagem. Então o que acontece? Hoje em dia, cada vez mais, as pessoas estão passando muito tempo sentadas, né? Você é almoçando, é na escola, é na faculdade, é nos bancos de carro, no cinema,
Dá para mostrar aqui com o esqueleto aqui o que acontece, doutor Lípio? O Rodrigo, ao inclinar o corpo dele para frente, ele veio com o quadril dele até uma determinada posição. Daqui para frente ele não conseguiu ir mais, tá certo? Então ele foi com a coluna, buscando a compensação com a coluna. Olha o que ele fez com a coluna dele. Isso em consequência que o quadril dele não girou mais. Agora, veja só, o quadril dele não gira porque a musculatura da parte posterior da perna não deixou que o quadril girasse. Agora, a partir do momento que nós vamos alongar os músculos da parte posterior da perna, o quadril dele vai aceitar girar sobre o fêmur, ok? Aí ele vai realmente conseguir alcançar, evitando fazer essa curva, evitando esse desgaste todo em cima da coluna, porque você vê que desastre que acontece na parte posterior, né? Que é exatamente onde passa a medula, onde sai. E aí o que acontece com esses anéisinhos aqui? Vai havendo um desgaste, fissuras, que vai provocar depois tanto uma diminuição no tamanho total da coluna, quanto o aparecimento de artroses e... É aquela famosa hérnia de disco, conhecida como bico de papagaio. Bico de papagaio, exatamente. Se o Rodrigo, ao sentar, conseguir manter essa posição, logicamente que ele não vai ter nenhuma consequência de desgaste, nem que provoque dor na coluna. Mas se essa retração dele é tão grande que ele não consegue manter essa posição, ele vai ficar exatamente nessa. Aí você vê que o cóccix já tocou a cama, já vai sentar com o apoio do cóccix, e ele vai deixar de sentar agora em cima do isquio e vai passar a sentar praticamente em cima da região lombosacra. E olha o que aconteceu com a coluna dele. Né? Ou vai obrigar a cabeça dele, a ir para frente. Não é? E eu vou mostrar aqui de lado para a câmera, para ver, olha o que aconteceu com a coluna do Rodrigo, com as deficiências musculares que ele tem. Então, toda vez que ao sentar, o Rodrigo está se colocando nessa posição. E a nossa intenção é que ele volte novamente a sentar nessa posição. Mas nós só vamos conseguir isso se nós conseguirmos alongar as cadeias musculares. Ele deveria estar nesta posição, né? Evidentemente sentado aqui com esse apoio, e o Rodrigo, nesse instante, está sentado com essa posição. Então você pode ver, pode avaliar o nível de desgaste que nós vamos provocar na coluna, já que a gente passa a maior parte do dia, a maior parte da vida da gente sentado. Então veja você o que vai acontecer com essa coluna, né? Com a coluna do Rodrigo. Então é bem provável que ele ainda é jovem, mas vamos dizer que aos 30, aos 40 anos dele, a coluna dele já seja compatível com uma idade muito maior, muito mais avançada do que a que realmente ele tem, né? Alípio, é engraçado, porque quando a gente fala isso na prática, as pessoas acham que é bobeira. Mas todo mundo acha que alongar é coisa de bicha. Não, Rodrigo? Que você fazer uma sessão de RPG, você vai ser mal falado. Não é verdade? Não, vou jogar para a realidade porque ele, para perder um tempo hoje da vida dele, ele tá vendo as consequências que isso trouxe. De repente, se ele tivesse uma consciência melhor, o RPG já existisse na vida dele, ele não estaria aqui, ou estaria de outra maneira. Então, o que eu falo ali, porque as pessoas, às vezes eu indico RPG, indico muito o alongamento, faço alongamento nas minhas clientes, e as pessoas, professor, mas eu quero emagrecer. E ela não entende que o próprio alongamento dela, e a musculatura até mais alongada, vai melhorar até ela fazer um trabalho aeróbico melhor, não ter lesões, né? Então é o caso prático, não é verdade? Você passa por isso também, Alípio? Isso, você é bem informado em relação a isso, né? Até pela nossa convívio de há tempos que você fez o RPG comigo e tudo, você tem uma preparação diferente do normal, né? Profissional. Isso possibilitou você ter uma abertura e se enxergar isso que você está vendo com muita propriedade. Porque por um problema até cultural, as pessoas acham que, por exemplo, a questão até do homem latino, né? Para se fazer de macho, a pessoa tem que sentar jogado na cadeira, encostado no encosto, né? Se preferir cruzar os braços, de preferência ainda cruzar as pernas, ou seja, alterar tudo, né? Alterar toda uma posição fisiológica que
em função dele parecer simular que não tem, né, que é realmente homem, vamos dizer assim, no sentido da palavra, quando isso não significa... Tem que se mostrar o tempo todo posturado, de braço cruzado, retraído. Né, de brabo, quando não tem nada a ver, né, que ele pode ser tudo isso aí e manter uma postura saudável, interessante, né, que ele ficar até mais alongado e tal, enfim. Physio Center, Rua Raul Veiga 645, Centro de Cabo Frio. Telefone 2643-0149. Muito bem. Agora estamos adotando aqui com o Rodrigo uma postura em que vamos trabalhar no sentido de fechar o ângulo coxo-femoral dele. Ou seja, para que o quadril dele consiga flexionar mais, né? Que o quadril dele consiga voltar para que tenha um maior fechamento. Né? Aqui nós vamos ver, por exemplo, observar que os ombros dele estão bem mais altos, né, do que o nível da cama, né? E vamos perceber aquilo que nós tínhamos visto na postura de pé, que a cabeça dele está mais para trás agora do que... A gente percebe nitidamente nessa cama. Voltado para trás. O olhar dele está também voltado para trás, na linha posterior do corpo, e não está na linha central. Então nós vamos corrigir aqui. Interessante trabalho do RPG, doutor Alípio. As compensações, como vou colocar alguns calços para que a cabeça dele fique na mesma linha dos ombros. Isso é indicado fazer. É claro, e aqui nós vamos trabalhando, né, a descida dos ombros. A partir do momento que nós vamos conseguindo descer os ombros dele, nós vamos retirando esses calços para que fique a cervical, a coluna cervical, a posição da cabeça, fique na mesma posição dos ombros. Tá difícil? E aí, Rodrigo, como é que tá aí? É bem complicado o negócio. É difícil. Já tá sentindo alongar, né? Eu sinto alongar, mas no início é uma situação... É uma dor, como é que eu... Vai descrever. Incômodo. É incômoda e é difícil de sustentar essa posição, apesar de aparentar que está cômoda para mim, mas não está. Mas isso não quer dizer, né, Lipe, que isso não vai ser prazeroso. Pelo contrário, ele acostumando com essa posição, o dia a dia dele realmente ele vai conseguir ultrapassar realmente essa gravidade, né, depois de algumas sessões, né. A princípio, realmente se torna, como ele está falando aqui, um pouco incômodo, né? Na verdade, o que a gente tenta fazer com o corpo é dar um checkmate a ele, né? Porque nós tentamos colocar ele naquilo que ele tem de mais dificuldade. Nós não fugimos da dor, nem fugimos dos incômodos. Nós vamos exatamente em busca da dor e do incômodo. Porque eu não posso livrar de uma dor se eu fugir dela. Eu tenho que enfrentar a dor que ele estiver, eu tenho que buscar naquele ponto e ver qual é o comportamento dele diante daquele incômodo e daquela dor. Aí eu posso ajudá-lo, né, a corrigir aquela disfunção e para livrá-lo da dor e desse incômodo. Interessante, super interessante, curiosidade realmente que a gente tira com o Dr. Alípio. Vamos dar continuidade aí, Dr. Alípio, então? É isso aí, galera, RPG com melhoria da qualidade de vida, trabalhando de forma global. Uma grande dificuldade dessa musculatura posterior da coxa do Rodrigo de se alongar. Ela já está extremamente saturada, extremamente fatigada, né? Então nós vamos... Mas interessante que é a partir dessa fadiga, dessa saturação, que nós vamos conseguir o alongamento. Mas isso não causa lesões não, né? Porque você está indo no limite dele. Não, a gente está sempre respeitando o limite, né?
E aí nós trabalhamos muito a parte respiratória, trabalhamos... Como é que é a respiração? Bem lembrado, Alípio, como é que é a respiração? Porque quando eu fiz com o RPG, eu me enfatizei muito nessa parte respiratória, né? Como é que é essa respiração? Realmente os músculos, uma vez alongados, vão estar sempre alongados? Quando nós conseguimos abrir a postura, né, a função respiratória vai melhorar. Mas a princípio ela vai ficar em apuros. Durante o tratamento, como o Rodrigo está fazendo aqui, eu acredito que nesse instante ele já se encontra com dificuldade de respirar. Por quê? Porque existe uma compressão dessa caixa torácica aí. E nesse momento nós estamos trabalhando a abertura da postura. E quando você está trabalhando a abertura dessa caixa torácica, a respiração fica em apuros, né? Porque ele está recebendo Fica literalmente sufocado. Literalmente sufocado. Ele está recebendo a maior quantidade de oxigenação, mas o pulmão dele não está acostumado a processar essa quantidade de oxigênio que está entrando. Então, comumente, esse excesso de oxigênio entra na circulação, provocando uma coisa chamada alcalose. É muito comum que pacientes se sintam, às vezes, um pouco tontos e tudo. Mas por quê? Porque ele está se adaptando a uma nova quantidade de oxigênio, uma nova quantidade de ar, que para ele é novidade. Nessa posição, o Rodrigo, embora curvado para frente, ele ainda mantém essa curva aqui. Então, eu vou tentar ir com ele até onde ele puder ir. Vamos lá, Rodrigo. Mais para frente. Você vê que até aqui, ó, ele continua com a angulação dele. Continua com alinhamento. Alinhamento normal. A coluna dele está... É só o trabalho do quadril que está fazendo isso. Você já observou que as últimas vértebras não estão querendo mais acompanhar a coluna. Então, esse é o nível dele. Ele não pode mais avançar além disso aí. Vamos ver se ele conseguiu ganhar. Vamos lá, será que ele conseguiu? Vamos lá, doutor Alípio aí acompanhando. A segunda marca que o doutor Alípio está fazendo, realmente, olha lá, Max, pega bem ali, realmente impressionante o trabalho de ganho, impressionante, doutor Alípio, realmente. Isso tudo que ele ganhou, o que ele conseguiu ganhar, foi porque ele realmente soltou a cadeia posterior da perna. Como eu tinha falado anteriormente, que as pessoas não façam isso como exercício, que isso aqui é um péssimo movimento, é um péssimo exercício. Nós utilizamos tão somente como teste. Então, se a pessoa fizer uma vez como um teste, não vai ter consequência nenhuma. Mas se usar isso aqui como um exercício frequente de alongamento, vai sofrer consequências de danos. Bom, é isso aí. Não adianta você ficar fazendo em casa sem orientação profissional. Corre aqui para a Fisiocenter, procura o Dr. Alípio. Rodrigão, as considerações finais aí, o que você tem a falar sobre esse ganho aí? Realmente passou um pouquinho do aperto ali. Me surpreendeu. Eu achei que não fosse ganhar tanto, porque eu já tinha feito uma sessão anteriormente. E realmente me surpreendeu. Cada semana vou ficando mais satisfeito com RPG. Obrigado pela participação, doutor Alípio. As considerações finais? Eu quero colocar para as pessoas isso, né? Que não tem idade para fazer RPG, para você melhorar a sua qualidade de vida. Eu acho que todo mundo pode caminhar no sentido cada vez de melhor. Que o interessante é isso, né? A gente ter essa vontade de ajudar as pessoas a se tornarem melhores, a ser melhor, né? Eu quero falar também que existem outros profissionais também que são bons, né? Não quero deixar aqui, que fizeram o curso do Felipe Souchá, do RPG. Por isso existe uma lista referência, né? Existe um calendário referência de pessoas que são habilitadas. Pessoas que são habilitadas, né? Beleza, o programa Vida Ativa fica por aqui. Agradecimento ao Dr. Alípio, obrigado. Rodrigão, obrigado aí. E até a próxima com mais temas. Acompanhe, acesse Vida Ativa, canal 7, @hotmail.com, telefone 9812-2777. Até lá. Show de bola, né? Então fica ligado aí, curte aí, dá uma curte aí, Max Coroa, fica ligado aí, vai ter muito mais vídeo aí. Um abraço a todos aí, fique com Deus, boa quarentena, na medida do possível. Fique com Deus aí, Deus abençoe todo mundo aí, fique com Deus.